Sim, o partido é uma seita, porque da forma como as pessoas veneram o líder, como se estivessem na União Soviética, em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela. Mas além de seita e de partido, o PT é uma terceira coisa que Palocci não colocou nas palavras, mas colocou ao longo do texto. É uma organização criminosa. As atividades criminosas petistas já eram anteriores ao mandato, e uma delas internacional, o Foro de São Paulo, criado por Lula e por Fidel Castro. Nenhum deputado do PT repercutiu. Até fiquei surpreso. A carta de Antônio Palocci. Não houve um pio aqui, neste parlamento, sobre a carta endereçada por Antônio Palocci à senhora presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, pedindo a sua desvinculação do Partido dos Trabalhadores. Ninguém falou nada sobre o guerreiro do povo brasileiro, Antônio Palocci. Obviamente é ironia, mas ela também revela o quanto as pessoas deixam de valer qualquer coisa para os petistas no momento em que elas decidem falar a verdade, decidem exercitar aquilo que no cidadão honesto se chama dignidade, de colocar os pingos nos is, de repassar a vida limpo, de assumir os erros e de, inclusive, sujeitar-se a pagar pelos erros cometidos. A carta de Antônio Palocci é um monumento que precisa ser exposto a todos os brasileiros. Está aqui. Um monumento porque ele homenageia a verdade dos fatos, pelo menos no que diz respeito a muitos dos crimes cometidos pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ambos aqui são claramente definidos como criminosos. E se tem uma falha que me permito aqui perceber na carta de Antônio Palocci, é que ele faz uma pergunta em que há duas possibilidades, mas esquece da terceira. Ele pergunta: o PT é um partido ou uma seita? Mais especificamente, a frase é: afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso, ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? Ele colocou, deputada de Zutroca, duas opções: seita ou partido. As duas opções são verdadeiras, mas ele esqueceu uma terceira. Sim, o PT é um partido político constituído no Brasil. Sim, o partido é uma seita, porque da forma como as pessoas veneram o líder, como se estivessem na União Soviética, em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela, venerando um desses socialistas, comunistas, totalitários, não dá para dizer que não é uma seita? Sim, o partido tem, como tal, portanto, uma organização hierárquica que faz com que todos os seus subordinados, todos os seus militantes venerem cegamente o maior ladrão que passou na história da presidência da República Brasileira pelo Palácio do Planalto. Mas além de seita e de partido, o PT é uma terceira coisa que Palocci não colocou nas palavras, mas colocou ao longo do texto. É uma organização criminosa. E como organização criminosa, agiu antes de chegar ao poder e agora que esteve no poder mais recentemente. Antes de chegar ao poder constituindo o Foro de São Paulo, antes disso, inclusive, nos sindicatos e todas as suas... Celso Daniel de Santo André, todas as suas ramificações municipais, enfim, as atividades criminosas petistas já eram anteriores ao mandato, e uma delas internacional, o Foro de São Paulo, criado por Lula e por Fidel Castro, para unir as esquerdas em toda a América Latina, inclusive as esquerdas mais radicais, inclusive as Farc colombianas, criminosas, ou seja, o PT já era antes uma organização criminosa. E como tal, usando sua experiência anterior ao governo, o PT, como organização criminosa, instalou-se em Brasília
e corrompeu ainda mais o sistema já corrompido. Aliás, petista dificilmente diz a verdade, quase nunca. Mas se tem uma coisa que o PT fala que é verdadeira, é que o PT não criou a corrupção, ela não nasceu com o PT. Não nasceu com o PT, a corrupção já existia antes do PT chegar ao poder, concordo. Mas o PT institucionalizou, o PT aperfeiçoou, o PT fez da corrupção a sua forma de dominação política. A própria carta de Antônio Palocci, retorno a ela, fala exatamente isso. Nada importava, nem mesmo o erro de eleger e reeleger um mau governo. Ou seja, nada importava. O que importava era o poder. Se o governo era ruim, se o governo deixou 14 milhões de desempregados, se o governo roubou, não importava. O que importava era o poder. Portanto, o PT, além de partido e de seita, Antônio Palocci, que não são excludentes, como é sugerido na sua carta, e ele é uma pessoa bastante inteligente, sabe que não são excludentes, o PT é também uma organização criminosa. Mas Palocci não precisou dizer isso explicitamente na sua carta. Basta lê-la, do início ao fim, que essa conclusão é óbvia. PT, partido, seita e organização criminosa.